Muito boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início ao culto desta noite, orando como normalmente nós fazemos e suplicando a Deus a misericórdia para a nossa vida. Cumprimento os irmãos que também estão se conectando a nós na noite de hoje, ao culto, e vão acompanhá-lo através da internet. Que todos os irmãos sejam abençoados, onde quer que estejam, membros da nossa igreja, os que não são, e de algum modo não têm deixado de acompanhar as nossas reuniões, nossos estudos, nossas reuniões de oração, nossos estudos bíblicos, escola dominical e também culto. Então vamos nesse momento, convido a todos os que estão aqui presentes já, os irmãos que estão aí conectados, que agora se concentrem em Deus para que nós oremos. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio incomensurável que o Senhor nos concede de nos reunir mais uma vez como igreja para prestar culto ao Senhor. Somos gratos a Deus porque o fato de estarmos aqui é resultado da Tua graça somente, o fato de despertar para mais um dia, o fato, Senhor Deus, de sairmos da nossa casa, chegarmos aqui em segurança, estarmos protegidos, ó Deus, e amparados pelas Tuas misericordiosas mãos, é uma grande bênção que nós não merecemos. Obrigado, Senhor. Imploramos que o Senhor Deus nos perdoe os pecados, todas as faltas que nós temos cometido contra Ti, em pensamentos, em palavras, em ações e até mesmo naquilo que nós deixamos de fazer como igreja que somos, representando o Senhor Deus, Teu reino, neste mundo tenebroso, difícil. Ó Deus, em tempos difíceis, que o Senhor, ó Deus, perdoe a igreja, cada um de nós, por aquilo que nós poderíamos estar realizando e não temos feito. Ajuda-nos, Senhor, para que no culto desta noite estejamos livres, ó Deus, de qualquer outro pensamento que constitua um obstáculo para a nossa comunhão, para a nossa adoração, para a recepção da Tua palavra em nosso coração, Senhor.
e muda a nossa vida, pelo poder que há no Teu Santo Espírito, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, vamos cantar depois que quando a nossa irmã introduzir o hino 307, a Santa Peleja. Convido os irmãos aqui, por gentileza, fiquem em pé quando ela iniciar o hino e vamos cantar com bastante entusiasmo. Podem sentar, meus irmãos. Esse hino tem tudo a ver com um dos pontos, né, do culto desta noite, que é dar a posse aos irmãos que foram nomeados para ocuparem determinados postos na igreja durante este ano de
2021. E a palavra de Deus, nós havemos de no momento certo enfatizar como é importante o que este hino nos diz na terceira estrofe, dizendo o seguinte: vinde ao bom combate sem esmorecer, de valor eterno, glória haveis de ter. A quem quer segui-lo, este é o texto que nós devemos enfatizar hoje. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Essa frase aí, olha, a quem quer segui-lo, eis que diz Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É maravilhoso, né? A letra desse hino é maravilhosa. É chamado de a santa peleja. Que santa? Porque há tantas lutas no mundo, mas nada se iguala, nada se compara à milícia, à batalha, às muitas batalhas que a igreja trava no mundo, que não tem a ver com disputas temporais, não. Batalha que a igreja trava neste mundo tem os olhos fixos apontados para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e grave no nosso coração essas preciosas palavras. Destino. Vamos abrir, meus irmãos, a nossa Bíblia no capítulo 66 do livro dos Salmos. E nós vamos fazer a leitura como de praxe, responsivamente, meus irmãos. Salmo 66, de 1 a 9. Nós vamos ler apenas o versículo 9. Eu peço, irmãos, que me acompanhem na leitura. Os demais, lerei os versículos ímpares e vocês os versículos pares. Então, para quem está em casa, ficou fácil, sempre está fácil, né? Abre no meio da Bíblia, Salmo 66, de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos dele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Juntos, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Hoje eu vou inverter, meus irmãos, aqui a ordem. Eu vou colocar esta oração de intercessão antes dos cânticos, tá bom? Então eu vou pedir ao nosso irmão Miller que venha aqui, por gentileza, porque assim já por uma questão até prática, não é só tirar o aparelho aqui, vamos seguir com o microfone lá adiante. Eu quero lembrar o seguinte, meus irmãos, que a nossa irmã, antes que eu me esqueça, viu, Loide? Nossa irmã Loide estava aguardando durante um tempo fazer uma cirurgia no ouvido, nos ouvidos, né? Mas primeiramente vai ser o esquerdo, não é isso? E depois vai ser o direito. Então, no dia, graças a Deus, agora recente já saiu, a cirurgia foi marcada, na verdade, no dia 3 será. Os exames serão feitos pré-cirúrgicos, né? Dia 5, exatamente. Então, sem ser essa semana agora, já na seguinte. Então, a igreja deve primeiro agradecer a Deus, não é? Porque nossa irmã, não é questão de idade não, né? Está novinha ainda. Então, não precisava de ouvir aparelho, não precisava de aparelho de ouvido quando eu a conheci, não. E faz pouco tempo.
mas Deus permitiu que ela fosse acometida por uma enfermidade e agora Deus mesmo abre a porta para que ela seja tratada através de uma intervenção cirúrgica. Então vamos agradecer a Deus por isso aí. Mas como igreja, meus irmãos, nós temos acompanhado um quadro que algumas pessoas comentam, falam com muita tristeza, não é? Desde o início de todo esse contexto que nós estamos vivendo, o que gira em torno da dificuldade do mundo, não é? Desta pandemia que tomou conta do mundo inteiro. O que tem preocupado, entristecido, muitas vezes são os interesses, na verdade, são os interesses políticos, os desvios financeiros, a fragilidade humana vem à tona quando pessoas tentam agora furar a fila para tomar a vacina na frente de outros. Olha, meus irmãos, o pecado do ser humano só se revela assim, a velha natureza humana se revela uma natureza sem limites, não é? Os limites são postos por Deus mesmo, que o homem só vai até onde Deus permite, aí acabou. Mas o homem nessas horas, quando deveria se manifestar amplamente um amor pelo próximo, fazer o que Deus ordena, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acontece exatamente o contrário. E então, irmãos, vamos seguir orando, porque são várias vacinas, todas estão em fase experimental, nenhuma delas é como aquelas que nós já estamos acostumados há anos, que são eficazes e algumas já erradicaram de uma vez algumas doenças do nosso país. Então, vamos orar, continuar orando, e ao ver estas notícias, cuidado com as tendências midiáticas, viu? Cuidado, meus irmãos, vamos procurar nos colocar diante do Senhor, para que Deus mesmo nos ajude a emitir juízo de valores sobre o que está se passando na nossa sociedade. Porque todos aqueles que usam os meios de comunicação para falar bem ou mal disso ou daquilo, estão usando o seu entendimento, as suas fontes, sua compreensão e alguns os seus próprios interesses. Então nada melhor do que concentrar-se em Deus, dobrar os joelhos e pedir a Deus sabedoria, porque existe um problema, Deus conhece melhor do que todos nós, existem as soluções, Deus sabe melhor do que todos nós. Existe um momento, acabava de falar ali com a minha irmã, nossa irmã Josmari, que isso vai passar, nós não sabemos quando, mas vai passar, como tanta coisa passa neste mundo, não é? Então eu os convido aqui, neste momento, inclinem as suas cabeças e nós vamos ser dirigidos a Deus em mais uma oração. Primeiro, agradecendo a Deus então pela cirurgia já marcada da nossa irmã Loide. Vamos lembrar também de orar pelo presbítero Antônio, que está internado da primeira igreja, não é? Eu não sei se é Covid, né? Porque hoje tudo a gente já pensa logo na Covid, mas eu não sei bem se é. Então tá bom, vamos orar, que eu estou recebendo agora a informação de que é. E o Senhor tem misericórdia do seu servo, que está num momento delicado da sua saúde, viu, gente? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, o mundo foi tomado, Senhor Deus, por este mal terrível, Senhor, que já ceifou muitas, milhares, milhões de vidas pelo mundo afora. Tem misericórdia, Senhor, de nós, como igreja, estamos cercados não apenas do mal em si, mas do ser humano que consegue agravar esta situação, de muitos modos, querendo promover-se, ó Deus, querendo se colocar, assumir o poder sobre os povos, querendo, ó Deus, ganhar dinheiro, se enriquecer ilicitamente. Agora, Senhor, ainda se valendo da oportunidade do surgimento de uma vacina para, ó Deus, estar à frente dos que têm primazia, que precisam, ó Deus, ser os primeiros a serem submetidos, ó Deus, à vacinação. Tudo, Senhor, está nas Tuas mãos, porque como igreja, nós temos, Senhor Deus, muitas limitações, seres humanos que somos, o nosso compromisso é com o Senhor. E nós sabemos que, por mais difícil que seja o contexto, o Senhor está no controle. O Senhor governa o mundo pertence a Ti.
O Senhor tem o domínio de tudo, ó Deus, e nós glorificamos o Teu nome por isto. Queremos, ó Deus, rogar pelas autoridades do mundo, pelas pessoas enfermas, enfatizamos o Teu servo Antoninho, que está aqui tão perto de nós, uma saúde debilitada, mas o Senhor pode reverter este quadro e tantos outros, que ligados à igreja, à nossa igreja, aos irmãos e amigos que estão nos acompanhando em nossas reuniões e cultos, que tem alguém, ó Deus, próximo deles enfermo, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os alcance por graça e os recupere, os estabeleça, para desta forma manifestar ainda mais a Tua graça, a Tua misericórdia. Queremos também agradecer-te, Senhor, pela Tua serva Loide, que, ó Deus, durante um tempo estava bem com a sua audição, mas há alguns anos foi acometida de uma enfermidade que afetou os seus 2 ouvidos e agora aguardava ser o momento de submeter-se a uma intervenção cirúrgica, e o Senhor abriu esta porta. Então rogamos desde já, primeiro agradecemos, porque, ó Deus, neste período difícil, neste período de calamidade, todo o tratamento de saúde tem tido as suas dificuldades aumentadas, esta é a verdade. Mas ao Senhor, mesmo neste momento, permitiu que ela pudesse, ó Deus, ter agora tudo agendado para o dia 3 e também para o dia 5. Dê paz, tranquilidade à Tua serva, que todas as coisas contribuam para a Tua glória, para a Tua honra e para a sua recuperação. Obrigado por aqueles irmãos que foram, ó Deus, contaminados há pouco tempo pela Covid-19 e que agora se recuperam. Que o Senhor estenda a Tua mão e os ajude para que eles estejam, ó Deus, muito em breve em condições de estarem no nosso meio. Abençoa-nos no culto desta noite, nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou convidar os irmãos do departamento de música a que venham aqui à frente para que nós cantemos, conduzamos os irmãos nos cânticos que foram preparados para este momento. Boa noite, meus irmãos. Antes de cantarmos louvores ao nosso Deus, nós vamos ao versículo da semana. Estão lembrados? Salmos 119, versículo 80. Vamos todos juntos em uma só voz dizer este salmo. Salmo 119, versículo 80, que diz: Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, 80. Que nosso coração esteja firmado no nosso Deus, nesse Deus tão grande. E é o primeiro cântico que fala sobre isso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Não há Deus melhor.
Filho Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Coração
grande é o amor do nosso Deus, amor que traz os seus olhos em todos os lugares, inclusive estão atentos ao nosso clamor, a tudo aquilo que se passa dentro do nosso coração, porque Ele é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus que habita em todos os lugares. Sei que os teus olhos
Vamos, meus irmãos, ser conduzidos a Deus em mais uma oração neste momento, uma oração de louvor e de adoração. Convido a minha esposa Márcia que nos conduza. Tem um microfone aí, não é? Aí ou aqui? Lá? Okay. Faça uma oração de louvor, por favor, e adoração. Senhor Deus, glorificado seja o teu nome, tuas maravilhas, tua presença, Senhor, presença que nos faz paz, presença que nos traz a confiança de que jamais estaremos sozinhos. Obrigada porque não há outro Deus além do Senhor, como nós cantamos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E apesar da tua grandeza, glória e majestade, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor está aqui agora. É o Deus da aliança, o Deus das nossas vidas. Glorificado seja o Senhor. Obrigada pelo privilégio, Senhor Deus, que é louvar-te, cantar ao Senhor, falar contigo. Muito obrigada, Senhor. Aceita a nossa vida, aceita o louvor que prestamos, aceita este culto, Deus, no perdão de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino 38. Os irmãos que vieram preparados para entregar seu dízimo e oferta poderão aproveitar este momento. Louvores sem fim. Então, ao som do piano, mais uma vez, convido os irmãos a que, por gentileza, fiquem em pé para cantarmos este hino. Mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todo seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor salvou, bendito. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par. Ó, vozes de vitória, seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Muito bem, podem sentar, meus irmãos, e nós não poderíamos deixar passar mais tempo para dar a posse para os nossos irmãos,
nomeados, eleitos. E afinal, hoje já é dia 24 de janeiro, né? E com todas as coisas que ocorreram durante o ano passado, muitas coisas ficaram meio fora de lugar. Esse ano não, esse ano nós já começamos 2021 sabendo do tamanho, sabendo do tamanho do desafio que nós enfrentamos no ano passado e provavelmente que nos espera durante 2021. Então a igreja não para. E mesmo como eu falei no grupo da igreja essa semana, com o problema da proliferação aí do coronavírus, não é? O aumento de casos aqui no estado de São Paulo, mesmo com a cidade retrocedendo para a fase vermelha, as igrejas poderão estar abertas dentro daqueles protocolos todos que a vigilância sanitária sempre tem colocado. Ainda não foi dito que as igrejas terão que fechar, como aconteceu no início da pandemia, que foi um desafio enorme para nós. Mas mesmo assim, essas restrições levam os muitos irmãos a ficarem realmente confinados, porque alguns deles fazem parte do grupo de risco e também temem sair para enfrentar este problema o mínimo possível, não é? Enfrentar o máximo possível. Então saem o mínimo possível. Então nós vamos dar a posse aos irmãos hoje, não vamos convidá-los a que venham aqui à frente. Alguns irmãos, alguns não, vários estão faltando, porque tem aí, alguns estão doentes, né? Hoje o Senhor mandou um WhatsApp para mim dizendo que a Liliana não está bem, a Luciana também não está bem, a Lívia não está bem, o nosso irmão Nilson está viajando com a sua família, a Vânia, a Júlia, a Laís também está viajando. Então nós temos um grupo expressivo, meus irmãos, que é viajando ou enfermos, e em ambos os casos esses irmãos então têm a sua ausência justificada. Então como vamos fazer? Eu vou pedir aos irmãos que foram nomeados que fiquem em pé aí onde vocês estão mesmo, tá? E os departamentos estarão representados aqui. Eu não vou pedir todos que fiquem em pé, não. Pedir alguém que fique em pé apenas para representar os departamentos que eu vou mencionar aqui, porque nós vamos orar por eles agora e depois faremos a oração agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e também pelo culto infantil. Combinado assim? Então, pela comissão de exame de contas, composta pelos nossos irmãos Sandra, Ieda e Noel, então eu vou pedir a Sandra que por favor fique em pé. Não precisa ser... Bom, tudo bem. Pode ser depois, quando tá bom? Então a Sandra representando a comissão de exame, a escola dominical, a nossa irmã Márcia, pelo departamento, aí, a escola dominical, entenda-se aí o todo, não é? Mas nós temos os departamentos de adultos, jovens e adolescentes e infantil. Né? O infantil vai além da escola dominical, mas vamos aproveitar e mencionar agora. Pela classe de adultos, nosso irmão presbítero Osmar vai representar os adultos. Departamento infantil, nossa irmã Lídia fará a gentileza de representar o departamento infantil. A comissão de eventos, eu vou pedir a nossa irmã Loide que represente o departamento de eventos, por favor. Da recepção, eu vou pedir o Bruno que represente o pessoal da recepção, junto com a Luana, aí pode ficar o casal em pé, tá bom? Da música, eu vou pedir a nossa irmã Josmari que fique em pé no momento apropriado e nós vamos orar pelo departamento de música. Só em multimídia eu vou pedir o Gabriel Mendes que fique em pé, nós vamos orar pelos irmãos. Comissão de patrimônio, aí eu já estou aqui à frente, composta por mim, pelo presbítero Bonora e pelo presbítero Nilson. Não, eu vou pedir o presbítero Garmes para representar a comissão de patrimônio, viu? Representá-la. E aí nós temos os conselheiros que já estão, presbítero Osmar, Nilson, a nossa irmã Lídia e os demais irmãos responsáveis por boletim e outras publicações. Nesse caso vou pedir o Gabriel Hernandes que fique em pé. Todos lembram então os nomes que eu citei? Para ficarem em pé, por favor, esses irmãos que eu mencionei, então, fiquem em pé, porque daqui da frente eu farei uma oração, pedindo a Deus que use de graça, de misericórdia, não é? Como o departamento de som e multimídia é um departamento muito grande, tem o departamento de projeção,
a mesa de som, nosso irmão Gabriel Mendes, nosso irmão Gabriel Hernandes está aí também ajudando nessa mesma equipe. Vou pedir também o Guilherme, fique em pé para representar os irmãos que cantam aqui à frente no departamento de música. Isso feito, irmãos, a minha palavra, hoje na verdade eu reservei a nossa reflexão, a nossa meditação, a mensagem de hoje para falar especificamente sobre este assunto, viu? Não é sobre liderança, mas sobre algo muito mais profundo que envolve a liderança da igreja, diz respeito ao discipulado. Nós fomos chamados para ser seguidores de Jesus e, portanto, vivemos a vida para fazer exatamente como Ele faria se estivesse em nosso lugar. Então, servir a Deus na igreja como líderes é isto, é mais do que exercer um cargo, uma função, é servir a Deus com amor, com liberalidade, com alegria, com disposição e compromisso. E eu louvo a Deus porque um grande número de irmãos desta igreja tem se colocado à disposição, está aqui, não é? São mais do que nomes, são vidas, são irmãos que, em detrimento de tudo que nós temos passado, muitos outros estão assentados aí, estão inseridos neste grupo aqui. Então nós vamos orar neste instante e através desta oração, todos os irmãos que foram nomeados e eleitos estarão empossados, inclusive a liderança e diretoria da mocidade. Cáris, fica em pé para representar já tomou posse, não é? A diretoria da mocidade já tomou posse, desculpa. Então inclinem as suas cabeças e vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos chamou para sermos teu povo há algum tempo, cada um a seu tempo e a seu modo. O Senhor nos chamou para fazer parte desta igreja, da membresia desta igreja local. De modo ainda mais específico, o Senhor nos chamou para exercer alguns cargos, algumas funções na igreja. E nós gostaríamos, ó Deus, de implorar ao Senhor que nos abençoe, nos ajude. Os dias não têm sido fáceis e nós queremos te servir da melhor maneira possível, Senhor. E queremos que o Senhor nos ajude, porque há tempos em que nós estamos mais ou menos animados, há tempos que nós estamos com mais ou menos saúde, há tempos, Senhor Deus, que nós nos sentimos mais ou menos fortes ou fracos. Tudo isto nos acomete porque nós somos muito frágeis, mas o Senhor é grande e o Senhor é forte. E a igreja depende do Senhor para permanecer, ó Deus, de pé, independente do contexto em que ela está envolvida. Por isso, Senhor, os irmãos que estão em pé, representando todos os demais que foram eleitos e nomeados, agora, Senhor, por misericórdia, rogo, o Senhor derrame profusamente as tuas bênçãos sobre as suas vidas e daqueles que eles representam, para que a liderança desta igreja cumpra cabalmente o seu ministério, o seu trabalho, e esta igreja seja conhecida por ser uma igreja forte, uma igreja abençoadora, uma igreja acolhedora, uma igreja que represente legitimamente o teu reino no espaço em que ela foi colocada, o espaço que ela ocupa. Que o Senhor use esta igreja para fortalecer os seus membros, aqueles que nos conhecem, que nos visitam, que passam por aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, livrando os nossos pés da queda, das armadilhas do inimigo, ajudando-nos a estar atentos, ó Deus, às suas investidas, para vencermos as suas batalhas, ó Deus, as batalhas que nós travamos contra ele de muitas maneiras, de muitos modos. E que nós estejamos prontos para carregar as cargas uns dos outros e fazermos a Tua obra, Senhor, e no final ficarmos felizes pelos frutos que resultam deste trabalho. Nós imploramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Com esta oração eu considero todos os irmãos aqui nomeados e eleitos, nomeados pelo conselho e eleitos, no caso também, seus devidos cargos, empossados para 2021. Lembro os irmãos que cada área, cada departamento deverá fazer as suas reuniões aí de planejamento, aí é com vocês, não é? Se precisar criar um grupo lá no WhatsApp, faça isto, não é? O departamento lá vai fazer de projeção, fácil, para compartilhar os arquivos. Hoje está falando com a Síndila sobre isto,
porque é um trabalho que não precisa ser feito na igreja. Nas reuniões, eu terei todo o prazer em estar junto, em participar e ajudá-los em alguma orientação, eventual orientação, se for necessário, tá bom? Vamos adiante, e então as crianças virão aqui à frente, nós vamos agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, e vamos também orar pelas crianças que irão para o culto infantil. Podem vir, crianças. Por favor. Está faltando alguém aqui, não é? Elô, Gabriel, oi, cuidado aí. Gabriel, desacostumou, Gabriel? Faz tempo que a gente não se vê, né? Aí, ó. Depois leva ele lá, não tem problema não, tá bom? Falta um microfone aqui, não é, Lulu? Pega lá com a mamãe, por favor. Tudinha, vem aqui mais perto, vem. Isto. Tá aqui para Lilica. Você que vai orar, minha filha? Então tá bom. Então vamos fechar o olhinho. Tudinha, Lulu, Lilica e a tia Paula que vai falar para vocês. Vamos orar então. Permitiu estarmos aqui, Senhor. Obrigada pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que fizemos hoje, e que o nosso culto infantil seja muito bom para todos nós, Senhor. Obrigada por tudo e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Entrega lá para a mãe, por favor, minha filha. Deus abençoe vocês, crianças, viu? Eu esqueci de mencionar, irmãos, que eu também não entrei mais em muitos detalhes, não. Nesse período em que a gente precisa de orientações na área da saúde, vamos aí, quem sabe, escola dominical, viu, Sandra? Quero aproveitar aí a oportunidade de escola dominical para poder passar algumas instruções, fazer algum trabalho em cima do que está acontecendo aí. Nossa irmã Sandra é da área, do ramo, seu esposo anestesista, né? Cirurgião, anestesista, e há muitas coisas, muita contribuição que a nossa irmã pode dar. Então um dia qualquer nós vamos marcar aí, ao longo do ano, quem sabe vamos precisar, a igreja está sempre bem orientada, para a gente, como eu disse lá no começo, tomar muito cuidado com as tendências que vêm através da mídia, não é? Vem através dos jornais. A igreja fica confusa, como o povo fica confuso, porque todo mundo é levado a tomar um partido, assumir um lado. Pensar que A está fazendo errado, que B está fazendo certo, e não é o caso aqui. Nós sabemos que o mundo está doente, e que o mundo precisa ser tratado, e que nós temos uma contribuição para dar. E como é essa contribuição? Então aí entram pessoas como a nossa irmã Sandra e outros que podem nos ajudar sempre, sabendo o pouco que eu posso fazer, como eu vou ajudar a minha igreja e a minha sociedade. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas no capítulo 9, nós vamos ler o texto que foi reservado para a noite de hoje. Vamos ler apenas versículos 23 a 25, Lucas 9, 23 a 25. A palavra de Deus nos diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Vamos orar. Senhor, fala o nosso coração, Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a ter esta visão clara deste convite maravilhoso de seguir ao Senhor Jesus. Ajuda-nos a certificar que nós estamos de fato seguindo o Senhor nos moldes em que são colocados na Tua Palavra. Nós rogamos em nome de Jesus que abençoe-nos e fale-nos ao coração nesta noite, em nome de Cristo. Amém.
Meus irmãos, é muito comum as pessoas se sentirem confortáveis com a qualidade de vida cristã que levam. Eu vou colocar entre parênteses, né? Assim, eu não gosto de generalizar não, mas ninguém gosta de ser cobrado, né? Cobrado em que sentido? Temos de igreja, presença, horário, fidelidade e tantas outras coisas mais, né? Mas em termos de igreja, mas ninguém gosta, as pessoas não gostam de ser cobradas em lugar nenhum, trabalho inclusive, não é? Na escola. Então a gente prefere estar dando conta do nosso recado sem que os outros precisem dizer o que a gente tem que fazer. Mas, meus irmãos, não tem jeito, ninguém é perfeito e nós precisamos ser lembrados sempre dos nossos compromissos em todos os segmentos da nossa vida. Então, quem é que se sente normalmente confortável com a sua qualidade de vida cristã? Ainda que ela seja superficial, e este é o ponto que eu destaco na introdução, que esse ponto é curioso, né? Geralmente, quem fica confortável com o ritmo, né, que tem empreendido, dado a sua vida cristã, normalmente são pessoas que não oferecem muito de si, estão indo muito mais de repente de carona na igreja, ou então utilizando-se da igreja para ser beneficiado espiritualmente, né? Ou de outras maneiras, algumas pessoas que acabam precisando da igreja para outros assuntos, né? E nem sempre se pensa que estar na igreja é uma ocasião, é uma oportunidade que eu tenho, que o seguidor de Jesus tem, o discípulo tem, para dedicar tempo, esforço, investimento, tudo isso de maneira voluntária, não é? Aqui no texto que nós lemos, daqui a pouquinho a Carlos vai colocar para vocês ali, porque a introdução não pus os comentários aí, não é a Carlos, não estou vendo ela, não é? Aí é o Gabriel, eu não pus a introdução aí, a partir do primeiro ponto está lá. Os versículos imediatamente anteriores aqui do texto que nós lemos, Cristo havia sondado os apóstolos sobre o que é que eles pensavam a respeito dele. Então, logo depois disto, uma vez sendo reconhecido como Filho de Deus, palavras de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, não é? Jesus passa a discorrer sobre o alto preço do discipulado. Então Jesus mostrou de uma maneira muito simples que quem quer ser, na verdade, não é, seu discípulo, tem implicações extremamente elevadas. Não é uma questão de ter uma carteirinha de discípulo, uma credencial, né, escrita ou digitalizada, né, dizendo assim, esse daí é um discípulo de Jesus. Não se trata meramente de ter um nome no hall da igreja. O seguidor de Jesus precisa, em princípio, ser altruísta, conduzir o seu próprio ego cativo e tomar a sua cruz. É o que Jesus está dizendo aqui, logo de cara, né? No versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Nós vamos explorar muito isto, né, na nossa reflexão de hoje. Então, nós vamos ver isso a partir dos seguintes pontos. Vai aí, Gabriel, para mim, por favor. O primeiro, o desejo do seguidor de Jesus. Jesus vai mostrar aqui logo de cara, não é? Se alguém quer vir a mim, eu poderia colocar isso em termos de pergunta, não é? Qual é o maior desejo do ser humano? Biblicamente não é buscar a Deus e nem seguir a Jesus, não é. Então Jesus já inicia apontando quem serão aqueles que vão negar a si próprios e vão tomar a sua cruz. Quem são eles? São aqueles que querem ser seguidores de Jesus. Vou repetir, hein, gente? Muito além de ter o nome inscrito no hall de uma igreja, seja ela qual for. Primeira questão aqui que vem, antecede o negar-se. E
tomar a cruz é desejar, é querer Jesus. Então o desejo do seguidor de Jesus de um modo, o que é que ele não quer, de acordo com o que Jesus diz no texto. O seguidor de Jesus não quer salvar a si mesmo, livrar, né? Livrar-se das agruras, das dificuldades, dos desafios que a vida apresenta quando se quer fazer a coisa do jeito certo, bíblico, correto. Tirar o melhor proveito do mundo, que o mundo pode oferecer, e sempre levando vantagem. Quando eu penso em levar vantagem, sempre me lembro dos agiotas, né? Como eles levam vantagens absurdas financeiramente falando, é um negócio criminoso. Mas está aí, esta é uma coisa que o discípulo de Jesus não quer. Ele não quer salvar a sua vida nesse sentido. É o que Jesus está dizendo aqui. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Versículo 24. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não é? Então é isso que quer dizer salvar, não é? Que no caso significa, ou seja, é a atitude de um homem que vive para obter o melhor da vida, do mundo, para si mesmo. Quando se sente prejudicado, vira um monstro, não é? Fica apavorado, ou entra, quando vê os seus pertences, seu patrimônio ir embora por alguma razão, se desespera e é capaz de morrer. Por quê? Porque ele quer salvar a sua vida nesse sentido, tirando o melhor do mundo, sendo alguém de proeminência, de destaque, mas isto é perda certa de Jesus. Aquele que quiser levar proveito do mundo, aquele que ficar tomando tempo com as demandas do mundo, aquele que for escravo do mundo, Paulo já diz isso de outra forma, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ué, qual é a razão de nós estarmos já sofrendo e temos esse sofrimento multiplicado? O amor ao poder e ao dinheiro, né? Então é perda certa. Qualquer pessoa que deseja salvar a própria vida nos termos que Jesus põe aqui, já decretou a sua própria ruína. Então, ainda que adquira do bom e do melhor no mundo, tudo isto se limitará apenas a esta vida e nada mais. De acordo com Jesus, é melhor querer desejar perder a vida. Mas calma, nós vamos ver o que significa mais à frente, não é? De acordo com Jesus, em vez de desejar salvar a vida, o melhor é desejar perdê-la, porque é isto que vai levar-nos aonde nós realmente desejamos chegar, que é a vida eterna. Então, um bom exemplo do que nós temos aqui, essa semana minha esposa mencionou na quinta-feira, é o caso do jovem rico. Achava que desejava fazer a vontade de Deus e tudo que era certo e bom, e Jesus mostrou que não era o que ele queria. E como Jesus mostrou isto? Apresentando onde estava o seu coração. Ele não queria ser seguidor de Jesus, então ele não podia vender tudo que tinha, dar para os pobres, ele não podia negar a si mesmo, porque ele não queria. Primeiro é preciso desejar seguir a Jesus, porque se eu não desejo seguir a Jesus, nada deve ser esperado mais de mim. Eu serei como qualquer outra pessoa no mundo. Meu tempo, meus talentos, meu dinheiro, tudo, minhas posses, tudo estará voltado para construir uma história e deixar um nome que faça sentido para o mundo, para Deus, nem tanto. Jesus está dizendo, então, isso é perda, não é? O jovem rico perdeu a própria vida porque ele quis salvá-la, abraçando os valores do mundo como se fossem a sua maior riqueza. É natural querer participar da glória e da exaltação de Jesus, não é? Então os seguidores, aqueles que iam após Jesus, eram multidões, milhares de pessoas, mas aquelas milhares não queriam ser seguidores de Jesus, ou seguidoras, não queriam.
Porque na realidade, meus irmãos, em primeiro lugar, não está aqui no texto de certa forma, por inferência é que está aqui, esse é um desejo que só surge no coração de quem Deus vai e trabalha, não é? Então, em algum momento, nós não queríamos servir a Deus, não, nenhum de nós queria. Então Deus, por alguma razão, uma razão que está nele próprio, veio, atingiu o coração de muitos e colocou neles o desejo, a vontade, né? Gabriel tem mais informação aí, que eu destaquei nesse esboço, viu? Dá uma olhadinha aí. Eu passei para cá, acho que ela não passou para você, então, não é? Que pena. Porque as frases são muito longas, então eu dei um esboço para minha filha para ficar mais fácil. O que o discípulo quer é muito mais do que ele declara. Se der para você escrever isso aí, Gabriel, eu já agradeceria, porque eu passei isso tudo escrito para ficar fácil, né? O que o discípulo quer não é apenas aquilo que ele diz que quer, não, mas é o que ele abraça de verdade. Porque se você for procurar saber com as pessoas o que elas querem, todas vão dizer eu quero Deus, todas vão dizer nós queremos Deus, mas a verdade, de fato, estão seguindo caminhos antagônicos, opostos, contrários. Então, o que o discípulo, o desejo seguidor de Jesus, o que o discípulo de Jesus quer é mais do que aquilo que ele declara, é aquilo que ele abraça de verdade, é aquilo que ele faz, e eu vou explorar isso mais adiante. Jesus mostra, meus irmãos, que a escolha por se envolver, a escolha por desfrutar, priorizar, se desgastar, investir, se interessar, amar, tudo quanto o mundo oferece é decretar a própria derrota. É isso que Jesus diz. Perder a vida significa exatamente isso, destruí-la. Vou repetir: desfrutar, priorizar, se desgastar, investir a própria vida e o tempo e os recursos, se interessar, amar o mundo. João diz, numa das suas epístolas, o amor do mundo passa como o mundo passa, toda a sua concupiscência, não é? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, é uma pena vocês tenham perdido uma boa parte do conteúdo aí, que eu passei como esboço, em forma de esboço, mas eu não vou culpar a Caris não, porque eu passei isso. Está aí? Então está lá, é com Gabriel. Gabriel, puxar sua orelha depois, então. Então tá bom, mas nós já vamos para o segundo ponto, ok? O que o seguidor de Jesus rejeita. Então, no primeiro momento, o que ele quer? O que ele quer? Está tudo ok, viu, Noel? Já está certinho aqui, tá? Obrigado. O que ele quer? O que você quer, meu irmão, minha irmã? Você quer vir à igreja, participar de uma coisinha e de outra, ou você já sabe que o que você quer de fato é ser um seguidor de Jesus Cristo? Bom, se isto é o que você quer, então esteja preparado para o que Jesus vai enumerar logo a seguir, porque tem duas coisas muito importantes que o seguidor de Jesus faz. Uma é a rejeição, tem a ver com a rejeição. Segundo ponto aí, Gabriel, pode voltar lá um pouco mais, né? Isso eu acho que a gente já passou, né? Pode estar aí para frente, tá? O que o seguidor de Jesus rejeita, está no segundo ponto, é esse aí. O que o seguidor de Jesus rejeita? A expressão ganhar o mundo inteiro indica obter por esforço os valores do mundo, não é? É interessante notar a grande diferença que há em conquistar o mundo e conquistar o reino de Deus. Olha que coisa interessante. O primeiro exige as mais complicadas e desgastantes manobras. Conquistar o mundo é desgastante demais. Você nunca viu alguém que está quase morrendo de tanto trabalhar?
Se deixar, trabalha 24 horas e não termina o serviço. Você nunca viu alguém assim? Eu já trabalhei assim também, que nem louco. Não estou dizendo que trabalhar é pecado, eu não falei isso em hora nenhuma. Qualquer coisa feita além daquilo que nós podemos nos leva à exaustão. Tem gente que tem 2, 3 empregos. Isso acontece muito para quem vai para o exterior, arranja 2, 3 trabalhos e olha, a pessoa vai à exaustão, não dá nem para se relacionar com alguém assim, porque ela está dando tudo de si. Para quê? Para ganhar o mundo. Como assim ganhar o mundo? Para obter o melhor dessa vida. Então é interessante notar a grande diferença, como eu falei, não é? Se por um lado, para conquistar as melhores coisas do mundo exige e demanda muito esforço, como é que se conquista o reino de Deus? O reino de Deus é gratuito. Talvez, já ouviu falar que as pessoas não valorizam aquilo que elas ganham? Não é muito verdade, né? Isso aí eu não gosto muito desse tipo de chavões, né? De estigmas e coisas assim, não, de clichês, não, porque tem gente que valoriza sim aquilo que ganhou, não é? Abraça e ama tanto, mesmo tendo ganhado, mas muita gente realmente valoriza muito aquilo que foi conquistado com sacrifício, com muito esforço. Só que a vida eterna foi nos dada por graça. Quem fez o sacrifício é Jesus, não é? Então, apesar de negar-se a si mesmo, jamais tenha sido uma tarefa, ser uma tarefa fácil. Acho que aí não ficou muito bem aí, gramaticalmente não, né? Apesar disso, agora está certo. Apesar disso, que eu acabei de falar, negar a si mesmo jamais foi uma tarefa fácil. Então eu disse que trabalhar, conseguir coisas no mundo demanda muito esforço, muito desgaste, e que a vida eterna é gratuita. Apesar disso, agora sim, negar a si mesmo jamais foi uma tarefa fácil, mas todos os que querem legitimamente seguir a Jesus estão dispostos a dizer não. Para quem? Para os outros? Para si mesmos. Eles sabem o que devem rejeitar. O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas devem ficar para trás. Isso é o mesmo que negar a si mesmo. Ou então o apóstolo Paulo diz aos Colossenses que nós devemos fazer morrer a natureza terrena. E aí está em Romanos 6,10, que ele diz: quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O apóstolo João reforça essa exortação, está aí no esboço também, na passagem em que ele registra as seguintes palavras de Jesus: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, olha aí as palavras, as mesmíssimas palavras de Jesus: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. É João falando isto. É isso que Jesus está mostrando agora. O verdadeiro discípulo de Cristo já não se sente mais atraído pelos valores do mundo. Ele não quer, porque ele já definiu o que quer. Eu quero Jesus Cristo, eu quero o reino de Deus. Então, uma vez que eu quero Jesus Cristo, eu quero o reino de Deus, eu não quero o mundo. O mundo não me domina, eu rejeito o mundo. Faço uso do mundo sabendo que ele vai passar e que eu estou de passagem nele. Eles não colocam, os discípulos de Cristo não colocam seus corações aqui, não se esforçam para se perpetuarem nesta condição terrena, não vivem deprimidos por causa das suas privações, não vivem, e não entram em disputa pelo melhor que o mundo e a sociedade queira oferecer. Eles sabem o que devem deixar, eles sabem o que devem rejeitar.
Vamos partir para o terceiro e último ponto. Diz o que o seguidor de Jesus faz. A vida cristã não é um amontoado de não podes ou não deves, não é? Há muito o que fazer. E esta é a realidade que vive o discípulo de Cristo. Ele sabe o que quer, como vimos no primeiro lugar, no primeiro momento, ele sabe o que deve rejeitar e também sabe o que deve fazer. Ele toma cada dia a sua cruz. Os discípulos provavelmente tinham visto um homem tomar a cruz e sabiam o que isso significava, não é? Quando um homem de alguma das aldeias dos judeus tomava uma cruz e ia embora com um pequeno grupo de pessoas, soldados romanos, ele estava numa viagem só de ida, eles sabiam, não é? E não estaria de volta, não é? Seguir Jesus é assim, é uma estrada só de ida. Por isso ele disse: tome a sua cruz, tome a sua cruz. Este tomar a cruz significa, meus irmãos, literalmente estar disposto a morrer pelo Evangelho. Não necessariamente uma morte física, viu? Embora no caso dos discípulos, isto aconteceu, e no caso de muitos outros da igreja primitiva também aconteceu. Por causa de Cristo morreram, e outros têm morrido, outros tantos têm morrido ainda hoje. Mas vamos lembrar aqui da oração sacerdotal que Cristo fez lá em João 17, não é? Que é um tipo de morte. Jesus disse assim: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. Meus irmãos, nas palavras de Paulo, é viver como um sacrifício vivo, é ser oferecido por libação. Paulo escreve a Timóteo, como está escrito: por amor de ti, tá, eu acho que pus esse texto aí, não é? Por amor de ti, está aí? Ok? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isto é tomar a sua cruz cada dia, por amor a Jesus Cristo. Por isto, Jesus se utiliza essa expressão, não é? Tome cada dia a sua cruz. Não se pode tomar a cruz em direção a Cristo e no momento deixar a cruz para caminhar, levar uma vida mais leve, mais light, sem muito compromisso, tal, livre, não é? Da direção que a gente achar mais conveniente. Então, ser um cristão por conveniência, não existe, não é? Se vivemos, o apóstolo Paulo diz em Romanos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Tomar a cruz cada dia, meus irmãos, é uma forma de dizer que trata-se de uma questão contínua, ininterrupta, ou seja, é estar continuamente vivendo para o Senhor, buscando os interesses do Senhor, ocupando-se em fazer a vontade do Senhor. Jesus mesmo não carregou a cruz só quando foi morrer, literalmente não, metaforicamente. A vida de Jesus foi um constante carregar a cruz. Ele veio não somente para morrer, literalmente, mas também para viver por causa dos pecadores. Jesus viveu por causa de pessoas enfermas espiritual e fisicamente. De maneira que toda a vida de Jesus foi uma constante fazer a vontade do Pai. Foi um constante morrer, foi um constante tomar a cruz. O teólogo Barclay, creio que a pronúncia é essa, não é? Interpreta isso com bastante propriedade. Ele diz assim, não sei se eu pus aí, está escrito lá, podem acompanhar aí, ó. O cristão deve reconhecer que lhe é dada a vida não para conservá-la para si mesmo, mas sim para gastá-la para os outros, não para cuidar da sua chama particular,
mas para queimar-se totalmente por Cristo e pelos homens. Isto é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, lembremos-nos, meus irmãos, que os mandamentos do Senhor não são penosos. A vida cristã é maravilhosa. Quem deseja seguir a Cristo já está, obviamente, dando uma resposta para uma primeira ação que Deus realizou no seu coração. E ele já terá habilidades e estrutura para negar, para rejeitar o mundo e para abraçar a cruz que Jesus manda carregar. Então não nos basta deixar de fazer certas coisas, é preciso estar seguro de que nós temos a nossa cruz nos nossos ombros, estamos dispostos a morrer cada dia para o mundo, na intenção de viver para Deus. Então, concluindo, meus irmãos, se nós atendemos ao chamado de Cristo, se nós somos seus seguidores, então nós precisamos nos assegurar dessas três coisas aí. Primeira, nós sabemos as coisas que todos devemos desejar de todo o nosso coração. Você deseja a Cristo? Você deseja o Senhor? Então atente para as outras duas coisas que são provas contundentes disso. Desejamos a Cristo, então nós sabemos as coisas que nós precisamos rejeitar, por mais que sejam reluzentes no mundo. Nós não desejamos, nós não as queremos. Elas não ocupam primazia no nosso coração. Em terceiro e último lugar, nós estamos sempre prontos para fazer o que Deus preceitua na sua palavra como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, por misericórdia, meus irmãos, nos ajude na compreensão de mais este importante ensinamento. Amém. Fazendo desta maneira, nós seremos crentes fiéis, tementes a Deus, líderes fiéis, fervorosos, trabalharemos, a igreja refletirá uma força, que surge de um grupo de pessoas salvas, realmente convertidas, que trabalham, porque quem não trabalha, dizem, dá trabalho, Quem não trabalha, dá trabalho. Meus irmãos, nós vamos orar. Eu os convido a que fiquem em pé, por favor. Vamos fazer uma oração final, depois eu impetrarei a bênção e entoaremos o tríplice amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos numa condição bastante fragilizada, porque somos tão pequeninos diante da grandeza do nosso Mestre, que é o Senhor Jesus. E, ó Deus, nós sabemos que o compromisso de segui-lo é importante, é fundamental para a nossa vida, mas nós precisamos desejar isto, o que é muito mais do que querer estar na igreja, querer ter o nome inscrito no hall de uma igreja. Desejar Jesus Cristo vai muito além, é desejar a verdadeira vida, é desejar obediência à tua palavra, é desejar ser como Jesus Cristo, semelhante a Ele, é ter uma natureza transformada. E então, Senhor Deus, nós cremos que o Senhor nos ajudará a rejeitar o mundo, a negar a nós mesmos. Quanta coisa em nós se identificam com o mundo por causa desta natureza pecaminosa que reside em nós. Quantas coisas são, mas nós não queremos ser dominados por elas, não, Senhor. Nós queremos negá-las por amor a Ti. E nós precisamos que o Senhor nos ajude nisto. E nós queremos que o Senhor nos ajude ainda mais, e muito mais, a compreender o que significa carregar a nossa cruz. Às vezes é difícil, muitas vezes é difícil, porque nós temos, ó Deus, que morrer para muitas coisas
para viver para o Senhor, viver intensamente, não viver na superficialidade, mas viver amando ao Senhor de todo o nosso coração. E aí nós faríamos como Jesus Cristo mesmo, vivendo no mundo para o Senhor, porque nós somos do Senhor. Tem misericórdia de nós e tira-nos, Senhor Deus, de uma vida cristã superficial. Não permita que vivamos uma vida cristã superficial, mas que vivamos profundamente este Evangelho que nos alcançou pela Tua graça e pelo Teu amor. Nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, sobre nós permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Antes que a Josmarie toque o pós-lúdio, deixe-me dar aqui um rápido recado para vocês. Daqui a 2 semanas, no dia 7, segundo a graça de Deus, nós teremos 2 assembleias, gente, não esqueçam não, viu? A primeira é ordinária, que será no horário do culto, às 7 horas, que não tem previsão de quórum, que é aquela assembleia realizada para a eleição de secretário da igreja e para conhecimento do movimento financeiro realizado no ano anterior e aquele que foi aprovado pelo Conselho para o ano de 2021, ok? Do ano em curso. Então, terminada essa assembleia, nós partiremos para outra que exige o quórum mínimo de 1/3 dos membros da igreja da sede, no nosso caso, da igreja, não é? Então, esta Assembleia Geral Extraordinária será para a eleição de 2 diáconos e de 2 presbíteros. Então, o Conselho inicialmente havia indicado os nomes dos nossos irmãos presbítero Carlos Bonora, em disponibilidade, presbítero José Roberto, Beto, em disponibilidade também, e o nosso irmão Estevão, diácono, em disponibilidade. E o nome do nosso irmão Gabriel, que ainda não é oficial, foi indicado também ao Conselho. O Conselho acatou essa indicação, e então esses são os 4 nomes que já vêm para a Assembleia, previamente aprovados pelo Conselho. Então, nosso irmão Gabriel Hernandes, nosso irmão Estevão, nossos irmãos presbítero Bonora e Beto, ok? E isto será feito, se Deus quiser, no dia 7 de fevereiro, tá bom? Eu creio que este é o mais importante que eu preciso avisar a vocês e a todos os irmãos presentes que estão aí conectados. Eu peço, irmãos, que estejamos juntos. Terça-feira vamos orar, Deus quiser, viu? Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês, carinha de vocês aparecer lá, né? Às vezes eu não vejo, aí não dá nem para dizer uma boa noite, não dá, né? E agora eu adotei um outro sistema para o estudo bíblico quinta-feira, de não cumprimentar ninguém depois que eu já comecei o estudo, porque nas férias eu precisei de material para poder colocar na quinta-feira e não tinha, porque no meio dos estudos estava, boa noite fulano, boa noite ciclano, e agora não dá, agora eu já estou ficando mais esperto. Então, se eu precisar viajar e os irmãos aí da live precisar de material, é só pegar lá, corta aquele momento dos cumprimentos e pega o estudo e põe, né? E fica tranquilo, fica tudo resolvido. Tá bom, gente? Olha, que Deus nos dê uma semana muito feliz, ricamente abençoada. Josmarie vai tocar o pós-lúdio e eu me dirigirei até a porta para cumprimentar vocês. Tem cafezinho aí, Noel? Tem, não é? Os que querem, são adeptos do cafezinho, podem, sem aglomeração, viu, gente? Tomar o cafezinho lá atrás, viu? Só respeitar o distanciamento, tá bom, gente? Que Deus nos dê uma semana muito feliz. Até breve. Peço ao Miller que desconecte aqui para mim, por gentileza. Que Deus abençoe a todos. Uma semana feliz para todos vocês.